Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar então agora o capítulo 5º, da Cidade dos Espíritos, autoria de Ângelo Inácio, psicografia de Robson Pinheiro, Casa dos Espíritos, editora. Muito bem, eu peguei a última frase para sintetizar um pouco o conceito desse capítulo. Então eu fiz propositalmente, essa frase que eu acho que é muito importante para a gente analisar, que é: nunca imaginei que morrer era viver e viver com intensidade. Nós vamos ver nesse capítulo, vou fazer uma pequena resenha, uma pequena introdução. Nós vamos ver nesse capítulo aspectos fascinantes do mundo extrafísico. E é importante, eu dei a pedidos de alguns alunos, eu mudei um pouco a sistemática para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que eu vou fazer para explicar para vocês? Eu vou pegar um trecho em ordem cronológica, e aí pego esse trecho, contextualizo exatamente o que eu quero exprimir através daquele texto com palavras-chave, palavras-chave, e fazer com que a gente tenha pelo menos um entendimento mais amplo da obra, de uma maneira a não passar para vocês o índice remissivo com os tópicos principais. Então eu estou incluindo o texto na palavra-chave que chama a nossa atenção. Então, portanto, nós vamos falar dos principais tópicos. Você já deve ter visto e ouvido a leitura do capítulo que eu fiz, a narração. E nós vamos então entrar nos tópicos em ordem cronológica. A primeira delas é a questão da terapia magnética, o tratamento não invasivo. E aí, a terapia magnética, é importante levar em consideração que em Aruanda nós temos uma característica da cidade que difere de outras cidades espirituais ou astrais, como queira. Obviamente que algumas cidades são muito terra-terra, são muito matéria, né? E em Aruanda não é isso. Em Aruanda você tem um trabalho muito forte com ervas, com magnetismo, que não é que suplanta, é um tipo de tratamento mais sutil, não invasivo, muito mais energético, porque tem a ver com a característica da cidade Aruanda, né? Ou Shambhala, também denominada assim. Então nós vamos ver as características dessas energias, que são as energias, e é muito interessante falar nisso, sempre tem que abrir um parênteses, infelizmente, as pessoas falam, energias, né? Energias, que tipo de energia você se refere? Aqui nesse caso específico ele fala energias de natureza astral ou psíquica, lembrando sempre, e é importante nesse caso, do psíquica, que ele se refere a mental, né? Energia mental ou energia astral, de natureza astral ou de natureza mental ou psíquica. Isso também é um dado bastante importante, que a gente não tem muita noção de que tipo de energia me causa algum tipo de problema, algum tipo de inconveniente, algum tipo de prazer, algum tipo de dor, algum tipo de desconforto ou conforto, e a gente precisa entender isso um pouquinho mais profundamente para interpretar o texto de maneira mais correta, né? Então aqui ele fala que são instrumentos capazes de amplificar a força mental, bem como de gerar campos energéticos de caráter desconhecido na Terra. Segundo os espíritos, nós estamos 300 anos atrasados em termos de tecnologia daquilo que, por exemplo, existe em Aruanda. Só para ter uma ideia, eu já disse isso na aula, mas vou repetir aqui porque cabe. O computador quântico foi desistido do computador quântico perto de 1500. Então, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. A gente nem tem ainda o computador quântico aqui no plano físico, mas lá já tinham desistido do computador quântico por volta de 1500, né? Também já existia metrô, também o tipo metrô no plano extrafísico, que veio só no final do século XVIII, final de XVIII, começo de XIX. Muito bem. Aruanda tem essa característica quando fala das energias sutis, porque é uma recomposição das matrizes do organismo espiritual, ou seja, a gênese
do corpo espiritual, o organismo espiritual, ou corpo astral, ou perispírito para os espíritas. E essa matriz ou essas matrizes que são recompostas nesse trabalho específico que é desenvolvido em Aruanda. É bastante importante a gente frisar isso, porque lá na frente, no capítulo, a gente vai ver da questão da força mental e da manipulação da mente em relação à geração de matéria. E, obviamente, se o seu organismo não está centrado, seu organismo espiritual não está centrado, obviamente, tudo que flui dele, flui com as mesmas características, né? Não tem como ser diferente nessa situação. Por isso que o Hospital do Silêncio, como é chamado lá em Aruanda, um dos hospitais, trabalha com magnetismo, trabalha com meditação, trabalha com reflexão, autoconhecimento, autoobservação, mas principalmente com magnetismo, né? Então, são os especialistas, muitos especialistas, e quando a gente fala de magnetismo, a gente se remete a Mesmer, se remete, aliás, até uma frase de Kardec, diz que, Espírito Verdade, dizendo que você não teria espiritismo se não tivesse o magnetismo, né? O magnetismo é o precursor do espiritismo, da codificação, e ele tem uma importância enorme na nossa constituição, na nossa vivência física e extrafísica. E não é diferente em Aruanda, que se especializou efetivamente sobre magnetismo. Outra coisa também que a gente esquece é a força das matas, dos rios, das fontes de água pura, as fontes da natureza. E mais para frente a gente vai falar dos elementais um pouco mais detalhadamente. Mas levando em consideração que estas forças também são energias. São energias que compõem esse bioma, são energias que têm características específicas para determinadas moléstias, para determinados enfrentamentos de situações adversas. Você tem aí a força da natureza sendo vista em Aruanda de uma maneira plena, de uma maneira completa, né? E isso é um dado que me chamou bastante atenção e quero repassar aqui para vocês essa característica que a gente vê na força da natureza, né? Se fala um dos itens roteiro evolutivo, ou seja, ao planejamento de seus estudos. Eu brinco muito sempre falando, né? Eu escuto as pessoas, o Ronaldo morreu, ele vai descansar. Desculpe te dar essa notícia, se você tem essa visão, me desculpe, mas absolutamente, se você está no caminho do processo evolutivo, você não vai descansar coisa nenhuma. Não existe isso de descansar no plano extrafísico. Nós, quando desencarnamos, temos um roteiro evolutivo, e ele está baseado nos estudos da sua processo evolutivo. Então, portanto, você nunca vai descansar. Aliás, você vai pedir para não descansar. O que você pode fazer no plano extrafísico, conforme a gente estava falando sobre a força das matas, dos rios e das fontes de água, é se refazer junto a esses sítios vibracionais que fazem com que você tenha uma plenitude energética, um reequilíbrio energético, mas tão logo você esteja abastecido, você vai arregaçar as mangas e literalmente vai voltar para o trabalho ativo. Não adianta, não existe aposentadoria espiritual, não existe aposentadoria espiritual. É um equívoco que nós temos, de uma maneira geral, de achar que, o fardo que a gente carrega é um fardo muito pesado. E cuidado, às vezes esse fardo é pesado sob o seu ponto de vista. Ele é complicado sob o seu ponto de vista. Nós estamos num exercício, num burilamento, numa lapidação da nossa essência divina. Logo, o diamante só é lapidado com esmeril. O diamante não é lapidado de outra maneira. Então, as dificuldades acontecem para que você possa enfrentar as adversidades de uma maneira absolutamente resoluta, eu diria,
de uma maneira determinada, com fé na execução do seu trabalho, e logo isso faz com que você tenha uma energia redobrada quando você está no mundo extrafísico, ou seja, o anseio pelos estudos. Por isso que eu sempre bato, né? Temos que ler, temos que depois estudar, depois temos que refletir, temos que analisar aquilo que a gente está aprendendo através dos estudos, porque só o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento da verdade cósmica, não a verdade dos homens, não a verdade que supostamente os filósofos tentam buscar do ponto de vista filosófico, desculpe a redundância, mas é isso, a verdade plena cósmica, né? Então, ao encontro desta realidade, nos é oferecida a ferramenta do estudo. E não é diferente. Em Aruanda, se você não estudar, você está fora. Eu diria que tem outras cidades que também têm a mesma característica. Mesmo as cidades mais densas, as cidades espirituais mais densas. A única maneira de você desenvolver a sua consciência cósmica, não a sua inteligência cósmica. É bom diferenciar aqui inteligência cósmica de consciência cósmica. A inteligência cósmica pode ter todo o desenvolvimento tecnológico, mas não tem o caráter da ética cósmica. Quando você adquire o conhecimento da ética cósmica, então você se torna uma consciência cósmica. E você só vai se tornar uma consciência cósmica através dos estudos. Quando você se dá conta dessa realidade, aqui diz, mais ainda, um senso de responsabilidade parecia tomar conta do meu ser de maneira incomum. Ele se encontrou com os imortais, não é? E ao se encontrar com os imortais, os espíritos dirigentes de Aruanda, ele se deu conta nas fibrilas do seu espírito da necessidade, ele estava impulsionado, entusiasmado vem de Theos dentro de você, que é Deus, né? Que parecia tomar conta do meu ser de maneira incomum, ou seja, um estímulo, uma consciência da necessidade do trabalho a ser desenvolvido. E isso nós não temos, nós não encontramos de outra maneira, a não ser através dos estudos. Ele, inclusive, de maneira bastante humilde, Ângelo Inácio, como jornalista, como escritor, como poeta, um intelectual, portanto, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: aqui meus estudos, minha formação conquistada na Terra pareciam apenas um ensaio numa escola de pré-primário ou pré-escola da vida. Teria muito pela frente, um período mínimo de 8 anos consecutivos de estudo, sem grandes intervalos, visando atualizar meus conhecimentos para ser, com sorte, admitido num estágio como colaborador dos guardiões. Olha, observem a sutileza desse texto. Primeiro, a pré-escola da vida, né? Tudo que você conhece no seu plano aqui terreno, ao chegar, Joseph Kleber diz isso de maneira bastante contundente, bastante explícita e bastante didática. Ele rasga o seu diploma e você vai ter que aprender como é viver no mundo extrafísico. Isso não significa que o seu caráter não vai ser utilizado, não vai ser mantido, não vai ser estimulado das suas características principais, dos seus talentos principais, mas é só uma preparação, porque no mínimo 8 anos consecutivos, visando, com sorte, ser admitido num estágio como colaborador dos guardiões. Observe bem essa informação, né? 8 anos de estudo para ser um estagiário. Observe, é um curso de medicina. Medicina e mais a residência dá 8 anos. Para ser admitido como estagiário, ou seja, estagiar como colaborador dos guardiões, um mero colaborador. Ainda não se está falando de ser um guardião ou um aspirante a guardião, simplesmente um colaborador. Observem que a régua sobe, e a régua sobe porque
a necessidade amplia-se, né? A necessidade do trabalho da humanidade, ela está alicerçada na condição efetiva da sua participação como membro de uma equipe. Eu vou adicionar, vou dar uma pequena paradinha, nós vamos ver um trecho de uma entrevista do filósofo Clóvis de Barros, que eu acho fantástica essa entrevista, e aí logo em seguida eu volto para continuar, para dar esse sentido de equipe, de pertencimento de equipe, da força do pertencimento de equipe. Vamos ao vídeo e já já eu volto. Mas a minha responsabilidade é com a humanidade. Eu me sinto integrante de um time. A maioria desse time já morreu, outra maioria está por nascer, e o fato é que tem alguns que estão aqui jogando comigo. E eu me sinto importante. Por quê? Porque não tem uma definição de humanidade antes de eu me manifestar. A humanidade é o que o homem faz, é o que a mulher faz. Sim. E, portanto, eu estou no bolo. Eu estou no bolo. Então, o meu compromisso é que, digamos, a humanidade seja melhor em função do que eu estou fazendo. O meu compromisso é que eu não destoe, não prejudique, não comprometa a humanidade com o meu desempenho. É quase, assim, para usar uma alegoria bem tosca, mas como toda boa alegoria tosca ajuda a entender muito, você na natação tem provas individuais e você tem provas de revezamento. É claro que no atletismo também, mas aí eu conheço menos. Então você nada lá, sei lá, 100 peito, 200 medley. E você tem o desempenho que tem, pegou segundo, pegou terceiro, ganhou, é problema seu e tal, coisa e tal. Só que no revezamento não é bem assim. No revezamento, se você for mal, perdem os 4. E eu me lembro que um tempo da minha vida, lá no começo, eu nadava mais ou menos. E calhou de eu fazer revezamento com 3 excelentes nadadores. Não tinha ninguém para nadar peito, eu era nadador de peito, entrei ali no meio. Um desses nadadores chamava Ricardo Prado, vocês sabem, campeão mundial, vice-campeão olímpico, etc., que abria de costas. Então era costas, peito, borboleta e crawl. Então, tipo, campeonato brasileiro. Ricardo Prado abre de costas e deixa 10 metros de vantagem, estou exagerando, mas é uma vantagem confortável. Aí caía eu no peito. Nossa! Porque eu falava, velho, eu não posso ser responsável pela derrota do grupo. Então eu dava no revezamento, eu fazia um tempo muito melhor, mas muito melhor do que na prova individual. Muito melhor. Por quê? Porque, vamos combinar, assim, o meu interesse pela minha vitória na natação era muito relativo, assim, sabe? Eu nadava porque meu pai me obrigava, eu nadava porque eu tinha asma, eu nadava porque eu não sei o quê, mas assim, se eu ganhasse ouro, prata, tanto que eu não tenho nenhuma medalha, não tenho... E assim, cheguei a fazer uma coisa ou outra, sei lá, individual eu fui campeão paulista, fui campeão brasileiro uma vez e tal. Agora, no revezamento a gente bateu o recorde sul-americano e assim, eu nadei, eu cheguei morto no final, morto, porque eu não ia prejudicar o grupo. Pois é assim que eu me sinto nessa perspectiva. A busca da excelência é por conta da integração a um time que está precisando de mim naquele momento, que eu dê o melhor de mim para que esse time possa ter o melhor desempenho possível. E eu acho que é um excelente modo de entender ética nos tempos de hoje, esse que eu estou acabando de explicar. Muito bem, meus amigos, é maravilhoso, né? Maravilhoso o vídeo, porque eu faço o meu melhor, porque se eu não fizer o meu melhor, a equipe vai perder, os 4 vão perder, e mesmo que eu chegue exausto lá, pelo senso de responsabilidade da equipe, do trabalho da equipe, de atingir a meta da equipe, que ao fim e ao cabo ostentar
como porta-bandeira do Cristo planetário, e para isso você precisa dar o seu melhor, a excelência da sua atuação. Por isso que o estudo espiritual tem essa característica, ele não pode simplesmente ficar associado a flores na janela. Não estou querendo dizer só que flores na janela é ruim, mas o que eu quero dizer é que nós temos que aprofundar e temos que desenvolver a nossa capacidade de entendimento do que é o mundo extrafísico e como nós interagimos com o mundo extrafísico. E nós pertencemos a uma equipe espiritual. E essa equipe espiritual conta com você no momento necessário das ações para que você dê o seu máximo. Ou seja, como disse o Clóvis, eu sozinho não consigo bater o tempo que eu faria na natação, mas eu em equipe supero em muito a minha capacidade individual, portanto a força da equipe espiritual, e eu volto aqui ao slide anterior falando sobre a responsabilidade que toma conta do ser de maneira incomum, que te impulsiona efetivamente para executar com excelência o trabalho que você se predispôs a fazer. Então, isso é um dado de estudo, de característica de estudo que nós precisamos ter em mente e principalmente que nós precisamos colocar em prática. Não só ter em mente, mas colocar em prática para que a gente continue estudando. Ele diz, inclusive, mais para frente, Pai João diz, o essencial é que continue estudando, que não desista. Quanto ao resto, Deus saberá nos usar na medida certa em que estivermos preparados. Não espere saber muito, filho. Faça o que pode e como pode, sabendo que ainda iremos errar muito antes de acertar. É preciso ter compaixão consigo mesmo. Mas ressalto que isso não significa eximir você, eliminar você da execução bem feita do seu trabalho. Porque você vai ser, como ele diz aqui, quanto ao resto, Deus saberá nos usar na medida certa em que estivermos preparados. Então, o Claudemir Oliveira, do Seeds of Dreams Institute, ele costuma dizer o seguinte, sonho pequeno, realização pequena. Isso é fantástico, é uma pérola, né? Porque se você não sonha alto, você jamais vai conseguir, mais para frente a gente vai ver isso, sobre a questão da força mental na execução das estruturas do plano extrafísico, que nós vamos ver na sequência. Outro ponto que diz, em nossa abençoada comunidade reúne-se quem pretende desenvolver atributos de força mental e espiritual em benefício da humanidade. Eu sempre uso uma analogia, ainda que tosca, mas eu uso essa analogia porque acho que é interessante, como o próprio Clóvis diz, ajuda, né? Porque quando você faz uma figura de linguagem, usa uma figura de linguagem, ajuda nesse contexto. É que quando você está na fase do aprendizado e ainda não tem consciência dessa importância do seu trabalho, muitas das coisas que acontecem na sua vida, elas são centrípedas. Centrípedas é de fora para dentro. E quando você toma consciência efetivamente da sua responsabilidade, o que ocorre? Ela passa a ser centrífuga, de dentro para fora. Ou seja, você será, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, você tendo maior conhecimento, você tem a obrigação ou de mudar a sua conduta, ou além de mudar a sua conduta, porque a autoliderança, né? A liderança empurra, o exemplo arrasta. Então é importante, as pessoas têm que ver você como um exemplo de conduta, de ética, portanto, espiritual, e ser um exemplo. As pessoas, nós carecemos de exemplos positivos, nós carecemos de referências do que é bom, do que é certo, do que é correto. Logo, não pretenda, não se esquive daqui da necessidade de atributos de força mental e espiritual em benefício da humanidade. Primeiro você se fortifica, depois, na sequência de se fortificar, você então vai
ao encontro das necessidades ou ao encontro do benefício da humanidade através dos seus atributos, das suas qualidades, dos seus talentos que possam ser utilizados no dia a dia, no seu dia a dia, aqui e agora. Obviamente a gente está falando do mundo extrafísico, mas se você não exercitar agora, você vai chegar no mundo extrafísico completamente despreparado. Se você não faz aqui o que você deveria fazer, imagine se você, então, que condição você vai ter no plano extrafísico. Em que aula você vai entrar, em que classe você vai entrar, em que ano escolar você vai entrar, se nem aqui, onde você tem as oportunidades verdadeiras de exercer estes conhecimentos espirituais de forma prática, objetiva. Eu sou muito favorável à caridade, eu acho que é importante a caridade, o auxílio material, acho importante o auxílio também espiritual para as pessoas menos favorecidas intelectualmente, espiritualmente, sou muito a favor disso, mas eu sou muito mais a favor do seu autodesenvolvimento para que você, no momento do acidente, tenha condições de colocar primeiro a máscara em você, aí você se dá conta que você está bem e agora sim, fortalecido pela máscara de oxigênio, você vai ajudar as pessoas que não têm condição de se ajudar. Logo, você primeiro precisa se ajudar para depois dar o próximo passo. Vamos ao outro tema. Diz assim: na Aruanda, essas consciências encerram uma grande etapa da caminhada individual e se preparam para atuar em favor da humanidade de forma mais abrangente, destituída de fronteiras, bandeiras e barreiras erguidas pelas civilizações. Aqui se inicia um ciclo de grandes desafios para tais espíritos, cuja consciência já está preparada para voos mais amplos em serviço incondicional à humanidade. Muito bem, reforça exatamente a explanação que eu fiz há pouco, né? Sintetiza, obviamente, com um texto muito melhor de Ângelo Inácio. Vamos ao outro. Em grande parte, portanto, são espíritos com grande potencial para serem admitidos como protetores ou guias de muita gente, até mesmo de grupos e comunidades por todo o mundo. Ou seja, mais o grau de amplitude que você tenha intelectual, espiritual e o verdadeiro exemplo do exercício cristão faz com que você gere no seu comportamento atributos naturais a essa condição, como, por exemplo, acolhimento, bondade, generosidade, solicitude, empatia. Tem um texto muito bom, é preciso dizer, se não me engano, capítulo 5º, acho, do livro Quietudes, de Alex Arthur Indiano, que é preciso falar. É preciso falar. E você não pode se eximir dessa responsabilidade, porque, como está aqui, muitos desses seres que estão aprendendo as coisas na Aruanda, eles estão fazendo, obviamente, a sua formação como protetores ou guias de muita gente. Ou seja, guia é aquele que guia é aquele que orienta, guia é aquele que acompanha, guia é aquele que está junto com você. Não é porque ele sabe mais que você, ou ele tem maior informação que você, tenha mais quilate espiritual que você, que ele deixa de te acompanhar e entender as suas limitações. Agora, o que não dá é para você ficar sentado esperando que venham colocar comidinha na sua boca. Isso não vai acontecer. Eu sempre falo sobre uma determinada entidade, vou falar o milagre, não vou falar o santo. Uma determinada entidade, eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Aí a entidade virou e falou assim, pode, desde que não estejam nos meus livros. Obviamente eu enfiei o rabo no meio das pernas e não vou perguntar mais nada, né? Porque ele tem mais o que fazer do que simplesmente me explicar uma coisa pela minha comodidade de querer saber dele sem ter estudado. E olha que eu tinha lido todos os livros, né? Mas observe, se você não faz a sua parte, então é um cego guiando o cego, né? Vão todos para o precipício. Por isso que o grande objetivo de Aruanda é justamente esse. São espíritos com potencial para serem admitidos como protetores ou guias de muita gente. Veja a importância
do nosso comportamento material e a importância do nosso comportamento extrafísico com os ensinamentos que, portanto, o Ângelo Inácio participa disso tudo, né? Ainda diz assim, olha que interessante essa passagem, porque é tudo numa sequência, né? São tópicos relacionados esse aqui. O 11b diz: mesmo que aqui precisemos muito de aprender e de desaprender tanta coisa arquivada em nosso psiquismo. Concluindo, temos pela frente o desafio de ajudar o mundo sem impor barreiras, derrubando preconceitos, desconstruindo mitos ou destronando ídolos erguidos pela ignorância humana. Esse lema é o que norteia tudo e todos por aqui. É nossa principal meta entre as demais, relacionadas às lutas individuais. Então, desaprender. Pai João de Aruanda sempre fala, a gente precisa aprender a desaprender. O que isso significa? Isso significa que nós temos no nosso psiquismo, no nosso mapa mental, crenças limitantes muitas vezes, que para nós darmos um passo, nós temos que aprender a desaprender ou desconstruir certos conceitos, desconstruir certos tabus ou manias ou hábitos para que nós possamos dar um passo adiante. Não adianta, se você não fizer uma dieta balanceada, se você não fizer algum tipo de atividade física, se você não tiver consciência das toxinas que entram no seu corpo, se você não se esforçar minimamente para ter uma vida saudável, obviamente é a mesma coisa no plano extrafísico. Então, se você não aprende a deixar certas barreiras que nós mesmos criamos, aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei numa palestra, não lembro quem foi o autor, talvez eu lembre. Se eu lembrar, eu coloco aí embaixo e eu vou procurar, se eu conseguir, eu lembro e coloco até a frase aqui para nós. Mas que diz assim: a chave que abre o cadeado da prisão está do lado de dentro da cela. Ou seja, para você abrir essa cela, você está com a chave dentro de você. A hora que você se liberta, você aprende que a liberdade te condiciona naturalmente, cosmicamente, ao respeito das leis cósmicas e à sua compreensão através do seu comportamento e das suas atitudes. E desconstruir, desaprender muitas coisas faz com que a gente abra a oportunidade no armário espiritual para sair uma roupa e entrar uma nova roupa. E para que isso ocorra, nada mais natural do que o seu conhecimento através dos livros, através das aulas, através das suas pesquisas e também, obviamente, dos seus mentores evolutivos, daqueles que trabalham no seu roteiro evolutivo, para que você possa se conectar com eles. Vamos ver. E fala ainda da cidade, dizendo: esta cidade, em sua estrutura atual, através do variado programa de serviço, estudo e realização que oferece, serve ao propósito de mesclar seres advindos de regiões extrafísicas, como o plano astral, ou de cidades aí localizadas, àqueles provenientes de dimensões superiores. Portanto, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu sempre brinco que nós estamos numa situação que a gente está mais próximo da materialidade, está mais próximo do hominal, né, do que do homem, efetivamente, do ser com S maiúsculo. Mas a oportunidade que se tem em Aruanda é que você consiga tocar, quase tangível, a convivência com espíritos provenientes de dimensões superiores, para que você possa, veja que coisa interessante, você ser guia e ele ser seu guia, não é? Então essas pessoas, esses humanos que gravitam nas dimensões superiores são aqueles que nos ajudam, e nós somos aqueles que ajudam o outro. Mas se nós não nos ajudarmos, nós não vamos conseguir fazer as coisas como elas devem ser, né? O tempo
é muito relativo no plano extrafísico. Tanto é que tem um trecho que fala aqui na sequência que diz assim, olha, embora aqui o tempo seja calculado de modo um pouco diferente de como é na crosta, aqueles que se destacam nos estudos e no trabalho, que alcançam um desempenho maior, podem se orgulhar de descer a planos mais inferiores, não apenas como socorristas, mas como agentes da justiça divina. Outros, guias que vêm se instruir e acabam por se especializar na função de instrutores espirituais, espíritos protetores ou mesmo figuras de inspiração, conseguem oferecer aos assistidos ou pupilos maior grau de experiência. Quando a gente está lendo uma obra, está estudando, eu escutei isso na Brasil Paralelo, e foi muito legal esse texto, que diz o seguinte, né? Quando Guilherme de Almeida, um historiador, quando você vai ler Platão, por exemplo, e você está em contato com Platão, é como se você estivesse com Platão na sala. Portanto, você vai conversar com Platão. Se ele te der a oportunidade, ou melhor, se você se der a oportunidade de se sintonizar com a consciência Platão, por exemplo, por certo você vai ser instruído, por certo você vai ser alimentado, por certo você vai ser assistido, por certo você vai receber estímulos no seu psiquismo de pessoas que trabalharam com Platão ou do mesmo próprio Platão. Tomara, né? Daí seria satisfação inimaginável, mas enfim, se você não está preparado, não vai acontecer. Tem um ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. De fato, é uma pegadinha, porque se o discípulo está pronto, ele já se tornou um mestre. E logo, você como mestre tem que colocar a luz ao candeeiro, ou seja, tem que dar a oportunidade de compartilhar dentro da sua esfera, onde o seu braço alcança, para que você possa ajudar a humanidade a dar o próximo passo evolutivo, né? Mas isso não vem sem trabalho. Tanto é que ele diz na sequência que diz, nossa tarefa aqui, Ângelo, é de trabalho intenso, esforço constante e estudos ininterruptos. Enquanto aqui estagiamos por períodos de tempo administrados exclusivamente por espíritos superiores, mantemos uma mão erguida em direção ao alto, olha que lindo esse texto, por assim dizer, absorvendo o conhecimento, alimentando nossos espíritos e tocando de perto a aura de planos mais avançados, enquanto a outra permanece apontada para regiões inferiores, onde exercitamos algum reflexo de amor no exercício de doação que procura impedir que o mal dissemine sua vibração pelo acampamento dos homens. Que texto! É Ângelo Inácio, né? Ângelo Inácio é um poeta, literalmente é um texto lindíssimo esse, não é? Aí a gente dá uma pequena saída aqui, nós estamos a 34 minutos de aula, eu vou fazer 50 minutos, vou parar, depois eu dou uma continuação, porque temos bastante slides ainda pela frente, eu vou fazer em 2 tempos aqui, 50-50, para ficar mais confortável para você. Eu vou estender um pouco mais dessa vez, normalmente eu faço 20 minutos, 40, 25, 30 minutos, vou fazer 50 dessa vez. Bom, agora vamos falar sobre coisas mais práticas, né? Que são pré-conceitos que nós temos em relação ao dia a dia da vida espiritual, né? E para isso eu vou fazer a nossa pausa para ir para a parte 2, só que um spoilerzinho, nós vamos falar como as pessoas se casam no mundo extrafísico. Vocês devem ter visto isso, obviamente, no livro, mas nós vamos para lá. Só um minutinho. Até já!